Bom, agora o líder do campeonato, Palmeiras, nas 2 últimas rodadas, enfrentou um vice-líderes. Primeiro o Corinthians, depois o Flamengo e agora a história se repete com o Fluminense, jogo no Maracanã. E quem vai trazer as informações do Verdão é o nosso João Paulo Capelanes. Capelanes, falando em Maracanã, você estava por lá agora, meio de semana, deu o ar da graça. E esse compromisso vai ser legal. O Fluminense jogando bem, o Palmeiras com essa liderança bem sólida. Jogaço, Capela! Boa, Capela! Jogaço, Renato. Um beijo pra você. Denilson Show, um abraço, meu irmão. Essa semana só craque fazendo aniversário. Denilson Show, o Palmeiras, só coisa boa, só energia positiva. E é o seguinte, Renato, você foi muito feliz ao citar, porque a situação do Palmeiras, ela é, não vou falar crítica, não, longe disso. Talvez o Palmeiras esteja vivendo um dos melhores momentos da sua história. E que história mais do que centenária. Hoje, 108 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, que por sinal, na 22ª rodada, era o líder do Campeonato Brasileiro, como ainda é, pegou o Corinthians, venceu por 1-0. Aí na 23ª rodada pegou um outro vice-líder, Flamengo, aqui mesmo no Allianz Parque no último fim de semana, empate por 1-1. E já amanhã, 7 da noite no Maracanã, pega outro vice-líder, dessa vez o Fluminense. E o Palmeiras também, que vive toda aquela expectativa, foco total na disputa da Copa Libertadores da América, não deve ficar abrindo mão de muito jogador não, Renata. Justamente porque tá vivíssimo nas 2 frentes. Semana que vem, compromisso importante pela Liberta e nesse fim de semana para conseguir aquela manutenção. Tem uma gordurinha, bem verdade, mas pelo que já conseguiu apurar, o Abel Ferreira vai entender um pouco mais do trabalho do departamento de fisiologia, departamento médico, para ver quem pode ser preservado, quem tem que ser poupado e quem está à disposição dele. Fato é que no departamento médico mesmo, de jogadores que poderiam ser utilizados, só o volante Jailson, que todo mundo sabe, passou por um procedimento sério no joelho, só deve voltar lá para a próxima temporada. Então a situação do Palmeiras, ela é muito tranquila, muito sossegada. O Palmeiras que vive toda essa expectativa de manutenção na tabela de classificação, mas claro, com o principal foco, por que não, de conquistar o 4º título de Copa Libertadores da sua história. E que história, hein? A gente chegou mais cedo aqui no Allianz Parque, tem muito torcedor andando para lá e para cá, comprando camiseta, comprando boné e até algumas réplicas de taças também, para poder guardar em si uma das grandes histórias que o Palmeiras vive ao longo dessa temporada. Então, já que a gente falou de um pouquinho de Campeonato Brasileiro, projeção de Libertadores, vamos falar um pouquinho mais dessa história riquíssima da Sociedade Esportiva Palmeiras. 108 anos nessa sexta-feira, sextou bonito, sextou alviverde e o Nivaldo Silo chega com o destaque. A história fantástica do Palmeiras, que hoje é comandado brilhantemente pelo técnico Abel Ferreira. Fala, Silo! Verde é tudo, verde ou nada. É a campanha do 3º uniforme do Palmeiras, para lembrar uma data para lá de especial. O Alviverde comemora 108 anos nesta sexta-feira e vive uma das maiores fases de sua história. Bicampeão consecutivo da Libertadores, está a um passo de sua 3ª decisão seguida. Na atual edição, em 10 partidas não perdeu, 2 empates e 8 vitórias. Tomou 15, mas fez 35 gols. Acumula na temporada 12 partidas sem perder, com 4 empates e 8 vitórias. Tem chamado a atenção aqui e fora também, mas a meta é manter a base, um conjunto difícil de ser batido. A janela de transferências para alguns países da Europa fecha agora, no começo de setembro. O volante Danilo interessa a Barcelona, Mônaco e a clubes da Inglaterra. Mas pela 3ª janela, o Alviverde promete manter o jogador. E assim, relacionamentos centenários vão sendo mantidos. O lateral Mike, por exemplo, está perto de completar 100 jogos com essa camisa. Já tem 99. Sou muito feliz e fico feliz também de estar fazendo história, né? O que é o mais importante, fazer história em um clube tão grande como esse. Vai ser o 8º atleta do elenco atual a atingir essa marca liderada por Dudu, com 198 jogos, o Everton com 126 e por aí vai. Aniversário não é sinônimo só de festa, pelo contrário, para a alegria se manter, trabalhar é preciso. Amanhã, às 7 da noite, mais um desafio para o Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro. Vai ser a 3ª rodada consecutiva do líder enfrentando um segundo colocado.
O aniversariante do dia está pronto e vai com força máxima para esse duelo contra o Fluminense no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Sem jogar no meio de semana, os dias foram de trabalho intenso. Abel Ferreira deve mandar a campo sua força máxima, embora não tire o olho de terça-feira, ida das semifinais da Libertadores contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No Maracanã, o alviverde aniversariante deve jogar com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Estamos preparados para ir lá no Maracanã e poder fazer um excelente jogo. Se Deus quiser, trazer uma vitória, mais 3 pontos aí no Brasileiro. O adversário da vez vem de um resultado frustrante pela Copa do Brasil. No jogo de ida pelas semifinais, em casa, vencia o Corinthians até os instantes finais, mas acabou cedendo à igualdade. Agora, virar a chave é a intenção no tricolor carioca. A gente sabe que é um adversário muito forte, muito bem treinado e talvez o time, talvez não, hoje é o time mais consistente na América do Sul, né? A gente sabe o que a gente tem pela frente, a gente sabe que a gente vai ter que jogar mais uma vez no nosso limite, corrigir os erros que a gente tem feito aí nos últimos jogos e procurar fazer um grande jogo no sábado. Pelo Brasileirão, o time vem de uma grande vitória, 5-2 no Curitiba. Para o duelo contra o líder, Fernando Diniz pode colocar em campo a equipe com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, Nonato, André e Paulo Henrique Ganso, Matheus Martins, Arias e Cano. São 8 pontos separando o Palmeiras do Fluminense. Diferença que pode cair a 5 ou até aumentar para 11. Basta uma vitória. São 2 times que gostam de gols. O Fluminense marcou 37 em 23 jogos. O aniversariante Palmeiras tem 1 a mais. 38 gols marcados em 23 partidas. O Flu tem 9 jogos de invencibilidade como mandante. São 6 vitórias seguidas no Brasileiro. Pelo Brasileirão, o Palmeiras não perdeu ainda como visitante. Jogaço. Dá para apostar num favorito? Olha que boa pergunta, deixou o Nivaldo Decilo. Dá para apostar em algum favorito? Aliás, a pesquisa de hoje é sobre essa partida tão importante entre aqueles que estão na frente no Campeonato Brasileiro. E aí aquela história, qual é o seu palpite para o jogo de amanhã? Fluminense, o mandante, Palmeiras, o visitante ou empate? Vai votando na pesquisa, aproveita, vai lá, vota, ajuda a gente para saber a sua opinião. E a sua, Dedê? Que esse é um jogo diferente, não é? O Fluminense deixou escapar a vitória para cima do Corinthians na Copa do Brasil, o torcedor ficou frustrado. Pode dar uma resposta diante de uma grande equipe que é o Palmeiras, que treinou a semana toda. Treinou a semana toda, descansou, né? Semana toda na medida do possível, obviamente, né? Porque esse treinamento também, dependendo da intensidade, você acaba cansando. Mas o Abel provavelmente deve ter aproveitado bem a semana, deixou os jogadores aí preparados para essa partida. E me arrisco em dizer, Leirão, uma vitória do Palmeiras encaminha muito bem o título. Eu tenho falado, a gente tem comentado aqui sobre a regularidade do Palmeiras ao longo do campeonato, o entendimento que o Abel tem do que é o campeonato brasileiro. Uma vitória, um empate não, mas uma vitória acho que deixa o Palmeiras com uma mão na taça já, por causa da regularidade, por causa do equilíbrio. Porque você vai ter uma margem aí, sei lá, de 10, 11 pontos, se caso ganhar 11 pontos para o segundo colocado, que aí é esse confronto direto contra o próprio Fluminense. Você tendo regularidade no campeonato, vai ser muito difícil, tanto o Flamengo, que hoje é o terceiro, como o Fluminense, se aproximarem ali do Palmeiras. Então, me arrisco em dizer que se o Palmeiras conseguir a vitória, coloca uma mão na taça. Eu tenho uma provocação aqui para fazer, porque o Palmeiras ainda não perdeu fora de casa. Como visitante, está invicto no campeonato. Só que o Fluminense é uma equipe propositiva, que quer o gol, que busca realmente, apesar que o melhor ataque hoje é o do Palmeiras junto com o do Flamengo, mas por um gol a menos é o do Fluminense também. Então eu pergunto para você, se você fosse o Diniz, atacaria o Palmeiras, tentaria tirar o Verdão da zona de conforto ou deixaria o Palmeiras propor o jogo e, quem sabe, surpreender o adversário? O desenho boa pergunta, Leirão. O desenho do jogo é o Fluminense tomando conta.
que é o estilo de jogo do Fluminense. Mas o Palmeiras deixa? Então, aí tem um detalhe. A gente vai ver o Abel, que eu acho que vai ocupar o campo de ataque, ou seja, fazer uma marcação um pouquinho mais alta, até pelo esse estilo de jogo do Fluminense. Se você ficar esperando no meio de campo e ter o contra-ataque, dificilmente o Fluminense vai errar esse passe tendo liberdade. Agora, se o Palmeiras, aí usando o que você falou da zona de conforto, tirar da zona de conforto, que é o que eu acho que o Palmeiras vai fazer, adiantar a marcação, diminuir espaço, deve ir com o time principal, e quando eu falo time principal é Zé Rafael e Danilo ali no meio de campo, com Veiga e Scarpa. Então é um time muito interessante, só que é um time mais direto. É um time que termina a jogada com mais rapidez, que é o caso do Palmeiras. Mas o desenho do jogo vai ser o Fluminense, obviamente, tendo um pouquinho mais de bola e o Palmeiras sendo um pouquinho mais agressivo. Provavelmente Abel Ferreira viu, não é, ou reviu o jogo entre Inter e Fluminense. O Inter deixou o Fluminense com a bola, retomava a bola e no contra-ataque fez 3 gols no Flu. Talvez seja uma boa receita. Jogando em casa, né? O Inter jogou em casa, né? Então tem uma atitude também diferente quando você joga em casa, né? Não tira, obviamente, o mérito. É que o Inter não propôs o jogo contra o Fluminense. Ele deixou o Fluminense jogar e aí ele se comportou como se fosse, entre aspas, um visitante. Mas mas qualidade. O Palmeiras tem um pouco mais de qualidade técnica que o. Muito, né? não, calma. Não precisa pisar em ovos comigo. Tem muita qualidade acima do Inter. Então eu acho que o Palmeiras pode oferecer mais perigo do que o Internacional pro Fluminense. Olha só, Agora, vamos ver o que vai aparecer aqui no telão? O que vamos tem ver, pro telão? Não sei. Aí, ó, a tal da prévia. A tal da prévia que a gente adora, porque tal da prévia. é um exercício hoje bem complicado. Dificilmente acertamos, mas aí talvez não seja tão complicado. Olha só. Não vamos errar, não. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, a dupla de zaga super conhecida, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Técnico Abel Ferreira. É o que ele tem de melhor. Quer ver o Flu? Pode ver o Flu, vamos lá ver o Flu. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Nino e Manuel na zaga e Caio Paulista na lateral esquerda, André Nonato, Ganso, Matheus Martins, Arias e Herman Cano. É o que o Fluminense tem de melhor, é o que o Diniz tem de melhor, né? A gente tem falado, por exemplo, do Caio Paulista. O Caio Paulista está improvisado ali na lateral esquerda, mas o Diniz viu teve essa leitura de colocá-lo ali, vem fazendo boas partidas, porque dá profundidade. Xavier também, o lateral direito, vem fazendo um campeonato muito, muito regular. Jogo de 2 times grandes que vivem bons momentos na competição. Agora, Denilson, a gente sabe que o Fluminense teve o desgaste da Copa do Brasil e a gente colocou o mesmo time aí na prévia que atuou contra o Corinthians. Porque é jogo grande, que... Nós falamos isso do Flamengo e o Dorival surpreendeu, manteve o time 2, só colocou titulares mais na segunda etapa mesmo e não foi com uma equipe para vencer o líder do campeonato. Vamos ver se o Diniz vai ter a mesma atitude ou se ele vai realmente levar a sério já colocar. Porque a Copa do Brasil para o Fluminense é só no meio de setembro. Não tem por que não colocar o time titular. Tem tempo suficiente também para baixar um pouco da poeira em relação ao sentimento que ficou depois de estar vencendo o jogo, com várias oportunidades de poder vencer e de repente vem para São Paulo com esse empate. Eu adoro falar isso, mas o árbitro da partida será Braulio da Silva Machado. É outro que vem apitando com frequência no Campeonato Brasileiro. Bom árbitro. Eu elogiei muito a atuação dele no jogo América e São Paulo na Copa do Brasil, que vocês até questionaram a expulsão lá do Miranda, o segundo amarelo, mas acho que ele foi muito bem naquela partida. Espero que ele tenha o mesmo controle num jogo tão importante para a Série A. Seguinte, vem comigo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.